É com uma certa satisfação que hoje eu vejo o movimento Slow Wood, escrito inicialmente em 2006, e hoje, 10 anos depois, eu reli o texto e tive a impressão que ele continua funcionando. E essa era a minha intenção. A ideia nasceu quando eu li o primeiro artigo que descrevia um movimento gastronômico denominado Slow Food, que se contrapunha ao Fast Food. Achei que o conceito seria aplicável a muitas coisas, inclusive aos processos artesanais. Nas atividades artesanais, nos deparamos com várias questões a serem discutidas e que necessitam de um olhar atento para que sejam resolvidas da melhor maneira possível. Uma das grandes questões é o desaparecimento dos verdadeiros artesãos. Em parte, isso se deve ao alto nível de automação das grandes e médias indústrias, as quais necessitam cada vez menos de mão de obra especializada, necessitando somente de poucos maquinistas. Este evento é comum a todos os ramos de atividade. Esse fato nos leva, pelo menos, a duas conclusões. A primeira é que temos cada vez mais desemprego e consequente perda de consumidores. E a segunda é que estamos perdendo o conhecimento de como fazer. São pouquíssimas as pessoas que ainda estão em condições de transmitir esses conhecimentos. Para os artífices da madeira, outra grande questão com que nos defrontamos hoje é a escassez de recursos naturais e uma demanda crescente dos mesmos. Para enfrentarmos esta questão de maneira racional, temos como saída a diminuição do número de pessoas no planeta, o que significa níveis de crescimento populacional a taxas decrescentes, ou o aumento da durabilidade dos bens elaborados a partir destes recursos naturais. Controlarmos a taxa de natalidade seria a melhor saída em longo prazo. Entretanto, nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, esta questão me parece estar longe de ser contemplada pelos governos e por alguns segmentos importantes da sociedade. Assim sendo, a solução que proponho é diminuir a demanda, aumentando a qualidade, com o uso intensivo da mão de obra excedente das grandes indústrias e com a abertura de corporações de ofícios revisitadas sob um olhar contemporâneo. Historicamente, as sociedades dos artesãos tinham como objetivo congregar profissionais de uma determinada área ou ofício, com o objetivo comum de vender a sua produção ou os segredos do conhecimento. As corporações de ofício nasceram no final do século XII e tiveram seu auge por volta do século XIV. Seu declínio deveu-se não haver mais segredos a serem guardados, mas sim privilégios. As associações de artesãos baseavam-se num antigo método pedagógico que ensinava a produzir as coisas de uma determinada maneira e que, ao mesmo tempo, transmitia valores humanos, morais no âmbito privado e público. A corporação de ofício transmitia os ensinamentos de seus membros, dando uma formação prática, moral e o senso de pertencer a um grupo social reconhecido. Aprendia-se fazendo, o que levou à criação de um segmento social profundamente culto, que eram os artífices. As corporações de ofício tinham um grande valor educativo. Ali as pessoas aprendiam pelo trabalho em contato com os mestres e pela associação da arte com o seu sentido utilitário. Assim, o novo mestre era a obra-prima do velho mestre, e o conhecimento não se perdia e sim se multiplicava. De certa maneira, seria uma espécie de retrocesso estratégico com relação aos princípios estéticos e industriais, para que no futuro possamos colher frutos mais doces do que colhemos hoje, que são o desmatamento predatório, o contrabando de produtos florestais, empobrecimento da qualidade estética, toxicidade e baixa qualidade dos materiais, o desemprego, o empobrecimento do material humano e etc. Dentro desse panorama, Slow Wood procura o ponto onde nos perdemos para retomarmos uma nova estrada, quem sabe mais humana e racional, com parâmetros de prazer estético mais apurados. Este ensaio não é e não deve ser considerado como estático ou imutável, ou mesmo pronto, mas apenas um ponto de partida. As características de um móvel Slow Wood.
devem ser de madeira maciça de lei. Esse é o primeiro ponto. É o princípio que dá origem ao manifesto Slowood para que o móvel seja considerado assim. A madeira que ele será feita deverá ser nobre e de crescimento lento, o que irá aumentar o valor intrínseco do produto e irá requerer do artesão maior conhecimento na escolha das madeiras e habilidade na estabilização de seu comportamento mecânico. Ou seja, a participação e o conhecimento do artesão é fundamental. O princípio Slowood necessita de peças que possam durar muito tempo, visando minimizar a cultura do móvel descartável e que estes móveis e peças de madeira possam ser reutilizados através de gerações, diminuindo assim a demanda a longo prazo. Os materiais particulados, MDF, OSB, chapas de fibrocimento, chapa de baixa densidade, etc., são proibidos. Os motivos são pesados demais e dificultando o manejo. São de baixa durabilidade, inadequados a países de clima tropical com excesso de umidade. Um outro ponto é que, quando usinados, produzem partículas finíssimas que podem penetrar tanto através da pele como através da respiração de quem os maneja. Estas partículas são carregadas de resinas concentrados de ureia formal, que são as responsáveis por aglutinar as partículas de madeira. O formaldeído é uma substância tóxica quando inalada, ingerida ou em contato com a pele, sendo corrosiva. A ONU tem uma classificação que é de número 2209, classificado pela ACGIH como grupo A2, suspeito carcinogênico humano, podendo causar efeitos prejudiciais em longo prazo no meio ambiente. Em contato com o ar atmosférico, pode oxidar a substância formando ácido fórmico, principalmente quando aquecido. A biodegradação produz ácido fórmico e metanol. Esses produtos não sequestram carbono, pois quando a matéria-prima é transformada em partículas, o carbono se desprende. Quando eles são jogados fora, eles geram mais poluição, pois sua completa degradação é lenta, principalmente em composição com laminados melamínicos. Sabe-se que o mobiliário e divisórias de MDF e OSB são alguns dos grandes responsáveis pela poluição ambiental de uma casa. O preço dos materiais particulados para o pequeno e médio consumidores não são vantajosos economicamente. O reflorestamento, cuja finalidade é o fábrico de madeiras particuladas e papel, é altamente prejudicial não só ao solo, como para toda a biodiversidade, pois é um monorreflorestamento. A origem da madeira pode ser de florestas nativas ou de reflorestamento biodiversificado. A política de utilização da madeira talvez seja um dos aspectos mais interessantes, uma vez que não somos contra o uso de produtos retirados das florestas. Contudo, propomos novas reflexões sobre os métodos empregados na retirada das mesmas. Sabe-se que na Europa muitas árvores são retiradas com a utilização de helicópteros. Certamente, outros métodos podem ser criados sem que se destrua o entorno. Naturalmente, haveria um encarecimento dos produtos florestais. Entretanto, esse custo seria diluído ao longo do tempo, pois a durabilidade dos produtos seria maior. Com relação ao reflorestamento, devemos separar o que é reflorestamento que se vê em terras cultivadas, com eucaliptos e coníferas, e o reflorestamento verdadeiro. No reflorestamento verdadeiro, temos todas as espécies nativas de uma determinada região misturadas, regenerando a biodiversidade original da mata. É este reflorestamento que desejamos e que, aliás, já foi feito na Serra do Mar, em São Paulo. Assim sendo, as florestas poderiam ser utilizadas em períodos de rotação maiores ou menores, de acordo com a capacidade de amadurecimento de cada parte de floresta. Com relação à política do sequestro de carbono, sabe-se que, ao utilizarmos madeira maciça não particulada, estamos preservando dentro dela uma certa quantidade de carbono, que de outra maneira estaria dispersa no meio ambiente.
Não devemos utilizar acabamentos e insumos tóxicos. Ao dar ao acabamento, vernizes e pinturas nas peças de madeira, deveríamos evitar produtos que sejam tóxicos na aplicação na fabricação dos mesmos. Alguns produtos recomendados são a goma laca, cujo solvente é o álcool, a têmpera à base de ovos, o óleo de cozinha ou de tung, etc. Procurar utilizar o máximo possível as resinas vegetais e ceras, não derivadas do petróleo, as quais, além de não serem tóxicas, geram empregos nas pequenas coletividades extrativistas do norte e nordeste do país. Podemos citar alguns exemplos, como as ceras de carnaúba, de abelha, a resina de beijoim, o óleo de linhaça e o breu. Deve-se ter especial cuidado na escolha dos adesivos, que são as colas. Existem colas de origem animal que são mais eficientes e infinitamente menos tóxicas que as utilizadas atualmente. Note-se que todos os produtos e outros tantos foram utilizados até meados do século passado, em grande escala na fabricação de peças de madeira. A introdução de produtos químicos e de derivados do petróleo ocorreu para maximizar a velocidade de produção e a minimização de custos de mão de obra. Slowwood procura exatamente o caminho inverso, ou seja, agregar valor nos materiais e mão de obra e retirar do nosso meio produtos danosos. Para nós, reflorestar é uma obrigação de quem consome. As empresas que utilizam produtos florestais de qualquer espécie devem, através de meios a serem estudados, a replantar de forma potencializada a madeira que consumiram dentro de um determinado período. Todos nós sabemos que o custo de uma muda de qualquer árvore é baixíssimo. Com relação à questão energética, dentro dos princípios de consumo lento de produtos florestais, não devemos nos esquecer que a indústria imobiliária tem um grande consumo de energia elétrica. Soluções do passado, como a energia hidráulica ou eólica, podem e devem ser explorados. Até pouco tempo, tivemos marcenarias movidas por rodas d'água com a energia produzida por um sistema de correias. Sem dúvida, são ideias brilhantes do passado. Os princípios estéticos e funcionais e construtivos de um móvel Slowwood. O móvel, como a própria palavra descreve, é um bem de consumo transportável. Dentro deste pensamento se insere o conceito de transportável e reutilizável, eventualmente com novas funções. O que hoje é um guarda-comida, amanhã pode ser um armário para CDs, ou para guardar louça, ou mesmo uma adega. Partindo do princípio que o móvel será de madeira maciça, as junções devem ser encaixadas e ou parafusadas e ou cavilhadas de acordo com a necessidade mecânica de cada peça. Deve-se fazer uso racional da madeira maciça, evitando gastar grandes quantidades, especialmente nas espessuras. Um móvel pesado não significa um móvel bonito, ou bem feito, ou mesmo de boa qualidade. Sabemos que o aglomerado e MDF são pesadíssimos, por exemplo. Um de meus mestres sempre me dizia para fazer um móvel leggerino, ou seja, leve. As dimensões devem ser reduzidas, levando-se sempre em conta que as habitações são e continuarão a ser cada vez menores. O maior luxo deste século é o espaço. Deve-se pensar em enriquecer o móvel com pequenos detalhes que o tornem prazeroso para quem o vê e confortável para quem o usa. Esteticamente, devemos sair da linha reta como única opção. O conceito da linha reta foi criado para facilitar os processos industriais e não é absolutamente um processo estético. A mão de obra é a mais-valia de um móvel. Um móvel mais barato pode ter seu charme se for enriquecido com algum detalhe. Entretanto, este pequeno detalhe não irá conferir uma variação significativa no seu preço final. Especial atenção deve-se ter com as ferragens.
Elas devem seguir os mesmos princípios de durabilidade e estética. A empresa Slow Wood e as relações trabalhistas. Uma empresa Slow Wood poderia se assemelhar a uma corporação de ofícios, uma microempresa onde não existam as relações trabalhistas na forma difundida hoje no Brasil, mas um outro conceito que dê oportunidades aos iniciantes e reconhecimento aos mais velhos, sem os encargos que pesam sobre as empresas e que inviabilizam a profissionalização dos mais jovens. Tiraríamos da fila dos desempregados e da informalidade milhares de pessoas e prepararíamos o futuro de outras tantas. Para tanto, uma reforma profunda nas leis trabalhistas é de suma importância. Um equilíbrio entre o passado descrito no livro de Oliver Twist e o presente, onde não se contrata ninguém, deve ser atingido. Outro aspecto a ser considerado é a futura sobrevivência do sindicalismo como o conhecemos hoje. Criaram-se sindicatos dos empregados e patronais de todas as espécies e categorias, que na maioria das vezes só cobram as contribuições legais e pouco ou nada fazem de efetivo pelos seus representados. Dentro do espírito Slow Wood, estas questões devem ser reavaliadas. Uma das saídas possíveis que começa a se apresentar hoje em dia é a relação de parceria, onde não existem mais a figura do patrão e do empregado. Outra característica de uma empresa Slow Wood é a transparência nas relações comerciais, tanto por parte do prestador do serviço ou produtor como parte dos clientes. Um cadastro publicado na internet poderia dizer quem é quem em cada corporação, ou seja, a empresa que não cumprisse o prometido teria uma espécie de ônus em seu currículo, bem como os clientes mal pagadores também. Cada corporação não deixaria de existir com o desaparecimento de seu fundador, pois o conhecimento adquirido ao longo dos anos ficaria agregado àquela corporação e transmitido aos mais jovens, sanando assim um dos problemas mais graves que temos no Brasil, que é a falta de memória das técnicas e princípios construtivos.